pessoal, tudo massa? Então, a ideia desse vídeo é a gente tentar fazer uma espécie de balanço geral, bem sintético, do que foi o resultado do primeiro turno das eleições 2022 e tentar também estabelecer alguns prognósticos. Eu adianto que essa análise não é uma análise otimista, não é uma análise de torcedor, né? Então, se você é uma pessoa mais festiva, que está num clima mais de torcida, talvez esse não seja o vídeo para você. De um ponto de vista mais realista, eu tenho dito que, mesmo que Lula levasse já de cara no primeiro turno, ele enfrentaria uma situação muito difícil, com possibilidade de recessão econômica, com permanência da polarização, com a sociedade ainda dividida, né, ainda com as feridas abertas, né, por conta do bolsonarismo. E seria interessante uma vitória de Lula no primeiro turno, justamente para a gente mostrar unanimidade, né, consenso, a importância do sistema eleitoral, né, dar um recado vocal, forte nas urnas. Não foi o que ocorreu. A gente vai ter um segundo turno e a diferença entre Lula e Bolsonaro foi muito menor do que as pesquisas estavam indicando. O que quer dizer não que as pesquisas foram compradas necessariamente, mas que você teve erros de metodologia. Previsão não é a mesma coisa que precisão. Geralmente, as pesquisas apontam, né, tendências, são um retrato de um momento específico, mas nesse caso desse ano, tirando a votação de Lula em relação a Bolsonaro, foi bem diferente, né? Então, acredito que talvez a gente pudesse repensar, né, algumas metodologias que estão sendo usadas pelos institutos, principalmente os institutos mais tradicionais, como o Datafolha, que por outro lado carregam uma pecha já muito forte, porque já são muito conhecidos, então a população às vezes já torce o nariz, né? Mas saindo um pouco do âmbito dessa discrepância entre o resultado das pesquisas e o resultado eleitoral de fato, o que a gente tem é uma situação complicada para o campo progressista e democrata, né, que abraça a concepção pluralista da democracia, que abraça os valores democráticos para além do mero exercício do voto. Fala aqui de questões como o pluralismo político, o contraditório, as minorias. Tudo isso se vê bastante ameaçado com esse quadro congressual que a gente tem hoje em dia. A gente vai ter, muito provavelmente, um congresso pouquíssimo cooperativo, no caso de Lula ser eleito no segundo turno, pouquíssimo cooperativo, inclusive com possibilidade de impeachment como arma política, né, como já vem sendo usado na América Latina e mesmo no Brasil. Então, o impeachment é um julgamento político, jurídico, mas não é a mesma coisa que o voto de desconfiança do parlamento, né? Não é uma simples moção de desconfiança como a gente tem no parlamentarismo. Ele é um processo que envolve também a questão jurídica e ele é muito mais sério, né? A bomba atômica do presidencialismo é o impeachment. Então é muito mais sério do que um simples voto de desconfiança. Então eu acredito que vai ser um cenário de bastante estabilidade nos próximos anos, no caso de Lula levar. Guilherme Casarões, que é um analista que eu gosto bastante, falou inclusive da possibilidade, né, de você passar alguma PEC, né, nas intocas ali, para implementar o semipresidencialismo no Brasil na calada da noite, o que eu não duvido nada. E isso mostra esse impasse, né, que é um impasse antigo, inclusive na teoria da ciência política, entre presidência e Congresso. As análises mais do passado focavam muito assim, nesses problemas de governabilidade no Brasil, que acredito que tenha essa tendência de continuar ocorrendo, principalmente com esse quadro institucional que a gente teve agora. Alguém poderá dizer, mas é interessante que a gente tenha um Congresso de perfil ideológico bastante distinto do presidente. Por quê? Porque esse Congresso operará checks, né, fiscalizará o Executivo, fará freios e contrapesos. E isso é interessante para evitar esse perfil hipertrofiado do presidencialismo latino, esse presidencialismo tunado, né, do presidente com muita força institucional. Então é interessante que a gente tenha talvez um congresso para contrapor isso. Isso faria sentido se tivéssemos um congresso até de direita, né, mas com um perfil liberal. Não é o caso. Os personagens eleitos em sua maioria para o Congresso brasileiro são pessoas que não estão comprometidas com os valores da democracia liberal, com a Constituição. Então, é como se a gente entrasse num terreno de vale tudo. É como se a gente entrasse num terreno que sai da política, né, e entra para a contenda quase que violenta, né?
Então, é o uso instrumentalizado das instituições. E isso é uma coisa ruim, né? Então, não acredito aí muito numa fiscalização honesta, numa fiscalização dentro dos manuais, né? Com esse perfil de congresso que a gente vai ter, né? Que mostra que o bolsonarismo, mesmo que Bolsonaro perca, continua muito forte, independente de quem vença. Então é uma situação surpreendente, dado tudo que a gente passou nos últimos 4 anos, e que mostra, ao mesmo tempo, o peso das igrejas. E eu friso isso porque é fato de que a população negra, pobre e as mulheres, eles votam menos em Bolsonaro, com uma exceção, quando são evangélicos. Ora, a religião com maior número de mulheres, negros e pessoas mais carentes é justamente, né, as diversas denominações evangélicas, né? Independentemente de serem neopentecostais, pentecostais ou reformadas. A gente tem um perfil de voto evangélico muito claro. E esse voto tem sido recorrentemente bolsonarista, ou, na melhor das hipóteses, anti-esquerda. Não dá nem para dizer que é só antipetista, é anti-esquerda. É uma demonização, né, de uma corrente política específica, como se a direita fosse bíblica ou de Deus e a esquerda fosse do demônio. Isso passa pelo tipo de teologia que se prega nessas igrejas, né, e por um processo de identificação grupal muito forte, né, dessas pessoas que estão ali nessas tribos, como se ter uma identidade cristã fosse também possuir uma série de pressupostos político-partidários muito específicos. É o que nas igrejas se convenciona chamar de cosmovisão cristã, né? Você tem que levar o cristianismo para todas as esferas da sua vida. Na teoria parece muito legal. O problema é que disso aí você dá um salto para votar em Bolsonaro. Aí é complicado. Então, eu acredito que a permanência, né, de Bolsonaro tem muito a ver com isso, com a força, né, do voto evangélico e também com a força de canais, né, de divulgação de pontos de vista negacionistas, como, por exemplo, a Jovem Pan. Então, acredito que essa eleição foi um verdadeiro banho de água fria. Porém, pode ser interessante, né? Até para a esquerda tentar repensar algumas estratégias. E aqui eu deixo um recado claro também para o pessoal web comunista e os Mao Tse-tubers da vida, né? O stalinista da Whey Protein, que é famoso nessa rede social aqui, e outros. A gente tem que entender o que aconteceu, o resultado das eleições, e entender que esse tipo de conteúdo, né, voltado para luta armada e revolução não está com nada, e a população está deixando bem claro que não quer isso, não quer sequer a menção a comunismo. Então é abraçar mesmo a social-democracia e agradecer a Deus, que é o que a gente tem para hoje, né, porque é uma situação bem delicada e tempos bem sombrios que a gente está vivendo. Então agora a tendência é que as forças moderadas, né, se juntem em torno do nome de Lula. A tendência é que, por exemplo, Simone Tebet, que é uma pessoa de centro-direita, faça isso, inclusive figurando aí como uma possibilidade no futuro, né? Talvez conseguindo ser um nome mais agregador do que Lula e Bolsonaro, né? Do que essa polarização. E Ciro Gomes é uma incógnita, né? Ciro Gomes, que tem um perfil bastante orgulhoso, meio megalomaníaco, um pouco camaleônico, né? Tá ali sempre mudando de partido. Não sei, não faço ideia como ele vai se comportar. Acredito que ele acabe apoiando Lula, mas demorou a fazer isso, né? Ele poderia ter saído muito maior dessa eleição. Foi o grande perdedor, juntamente com o PSDB, né, que é um partido tradicional na política brasileira, que se apequenou porque abraçou acriticamente o bolsonarismo na tentativa de vencer o PT e foi engolfado por esse fenômeno e depois regurgitado, porque o bolsonarismo ele não aceita um apoio crítico. Ou o apoio é total e acrítico, ou ele não existe. Veja aí todas as figuras da direita que romperam com Bolsonaro se deram muito mal. Moro observou bem isso e se humilhou e voltou ali a associar sua pessoa com o Bolsonaro, o que lhe rendeu a sua vaga no Senado, né? O que é engraçado, porque Bolsonaro já criticou bastante ele e mostra como uma figura assim também, o Moro, né, totalmente desprovida de
qualquer cara de pau, né? É um cara, assim, enfim, eu acho uma das figuras mais patéticas da política nacional. Então, esse é meu balanço geral. Eu acho que o cenário é obscuro, dias difíceis virão pela frente. Se Lula vencesse no primeiro turno, como eu disse, já seria muito difícil com esse Senado que a gente teve agora, e mostra como a esquerda precisa, né, repensar suas estratégias, repensar seu discurso, tentar ser mais agregadora, tentar abraçar mais, né, o eleitor de centro. Eu acho que a gente teve uma iniciativa legal com isso, com Alckmin, mas talvez não seja ainda suficiente, né? Ao mesmo tempo, não quero também só culpar a esquerda. Eu acho que isso mostra uma falha moral clara, né, na construção do pensamento político brasileiro. E eu acho que isso passa muito por um processo que a gente teve da gente não colocar os militares nos seus devidos lugares após o processo de redemocratização. O processo de redemocratização da gente em 85 foi um processo negociado, foi um processo que gerou a anistia, né, dos terroristas do Estado, os torturadores, os generais, os sargentos, os oficiais envolvidos em todos aqueles esquemas obscuros que aconteciam nos porões da ditadura. E com isso a gente teve uma democracia que já nasceu natimorta, já nasceu falha, já nasceu com uma espada no seu pescoço, porque a gente depende, né, dessas pessoas que são as detentoras, né, os detentores dos meios coercitivos, mas que são absolutamente politizados e que partilham de uma ideologia que não é conivente com o pluralismo e com a democracia. Então fica complicado, né, dessa maneira. Bolsonaro é resultado disso, e se Lula vencer, se a gente tiver uma segunda anistia, o Brasil continua refém, né, desses indivíduos de coturno que acabam, principalmente nas mais altas esferas, né, sequestrando a democracia e escolhendo um lado claramente, né, o que não é possível, já que o exército ele deve ser muito mais instrumental e não um ator politicamente importante. Então, é isso. Eu acredito que dias difíceis virão e a gente tem que ficar bastante atento. A gente teve um ou outro alento ali no Congresso, né? Mas são conquistas que eu acredito serem simbólicas. Foi muito pouco, a gente perdeu feio e agora é bola para frente. Mesmo ganhando, né, a presidência, teremos muitas dificuldades. É isso.